Agora, por que chama grupo de perseverança? Nós vamos começar a partilhar com você. Grupo de perseverança. Por quê? Por que estamos fazendo isso? Qual que é a razão, o sentido? A Renovação Carismática Católica, que é um movimento da igreja, um movimento eclesial, um movimento da igreja. Ele inventou isso do nada, vamos fazer um grupo de estudo para aprofundar a palavra, não. O contexto, grupo de perseverança, em cima, GP, tá? Então eu já coloquei uma abreviação, porque às vezes você vai colocar numa linha. Grupo de perseverança não cabe, eu coloco GP para caber numa linha. Para quê? Por exemplo, só um papel já fiz um resuminho com tudo. E às vezes colocar muita palavra, vai ficar em 2, 3 folhas, então assim é mais fácil para fazer, para imprimir, para guardar, para tudo. Né? Que aqui é só um resuminho, tá? Então o grupo de perseverança, GP, ele é o terceiro momento de duração. Por quê? Na renovação, você acredita que nós temos o núcleo, que é uma reunião que prepara o grupo de oração. Aí tem o grupo de oração. E tem um terceiro momento que é se aprofundar na doutrina dos apóstolos e da igreja. Mas aonde está embasado, fundamentado isso? Atos 1, 2. Se vocês quiserem, podem até pegar. Atos Apóstolos 1 e 2. Então o fundamento, não da renovação, mas o fundamento da igreja está aqui, em Atos 1 e Atos 2. Aí já vou até falando, eu não vou estar lendo, tá? Nós estamos falando sobre Atos 1. O que vai ter em Atos 1? A preparação para o Pentecostes. Atos dos Apóstolos, lá depois dos Evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, João. Aí já começa Atos dos Apóstolos. Atos 1 e 2. Atos 1 vai falar, o que vai acontecer lá em Atos 1? A preparação para o Pentecostes. Ou seja, Nossa Senhora, os apóstolos, estavam em oração, porque Jesus falou o quê? Vão em Jerusalém, não se afastem, porque vai se cumprir a promessa. Que promessa é essa? O Pai criou, o Filho morreu na cruz, e vai ser derramado quem? O Espírito Santo. Então, Jesus falou para os apóstolos, antes de ir, é preciso que eu vá, porque se eu não for, o que é esse vá? Morrer na cruz, ressuscitar, e depois na ascensão, tá? Então esse ir de Jesus é na ascensão, depois da sua morte de cruz. E aí fala que depois que ele morreu, ele ficou 40 dias aparecendo para os apóstolos, com provas incontestáveis que ele ressuscitou dos mortos, e ele subiu para os céus. E ele falou o quê? Esperem o cumprimento da promessa. Então, para a Renovação Carismática Católica, entendeu-se o quê? Esse Atos 1 é o núcleo, aquele grupo de pessoas que se reúnem para preparar o povo para o Pentecostes. E depois, no Atos dos Apóstolos, a partir do 2, o que acontece? Fala aí no Atos 2, eles estavam lá em oração, rezando, os apóstolos, a Senhora. Em Atos 2 fala o quê? De repente, do céu veio o Espírito Santo. Eles sabiam como viria? Se ia vir com fogo, se ia vir devagarzinho, se eles iriam ficar calminhos e sair pregando. Olha gente, Jesus morreu. Eles sabiam como é que o Espírito Santo viria e como ia mover o coração deles. De que forma que veio? Pedro medroso já saiu lá para fora, já abriu. Eles estavam fechados numa sala. O que é o cenáculo? São isso aqui, ó, o andar superior. Então tem a parte de baixo, estamos no cenáculo, né? Então no andar superior, estavam lá rezando. De repente do céu veio o Espírito Santo, abriu a porta, todo mundo lá fora. Tinha a festa da Páscoa de Pentecostes, vários lugares, tinham pessoas lá. Então ele sai e as pessoas lá fora ouviram esse vendaval, esse fogo do céu. E aí Pedro sai lá fora e começa a pregar. É esse Jesus que vocês crucificaram, ele morreu. E ele começou a profetizar. Olha, a profecia aqui, ó, de Joel. Joel profetizou, está lá, está em Atos 2 aí, vocês podem ver. Olha, Joel profetizou que viria o Espírito Santo sobre todos aqueles que crescem. E começou a pregar. O que ele pregou? O Antigo Testamento, que era a promessa, e o cumprimento, que é o Pentecostes. Então no grupo de oração acontece o que? Esse Pentecostes. Então o grupo de oração, ele tem por obrigação, por trabalho, por objetivo, ser uma porta de Pentecostes para a igreja. Esse é o trabalho do grupo de oração, ser uma porta de Pentecostes. E aí, o que agora nós estamos fazendo no núcleo desse grupo de perseverança? Está aqui, ó, Atos 2, 42 e 47. Eles perseveravam.
Ou seja, os apóstolos que ouviram a pregação de Jesus, ficaram no cenáculo, receberam o Espírito Santo, agora eles perseveravam. Aonde? Em Atos 2, 42 e 47. Eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos, que é a doutrina, é o que vamos fazer. Ah, mas então nós vamos só ficar estudando doutrina e vamos ficar inteligentes? Não, nós vamos, como eu já falei, com o Espírito Santo, com oração, rezar e aprender as graças e as maravilhas de Deus. Eles perseveravam, então, primeiro no ensinamento dos apóstolos, que é a doutrina, ensinamento dos apóstolos. Quem são os apóstolos hoje? Os bispos, os padres, papa. Então, esses são os apóstolos, que vão trazer para nós, está aqui, ó, quero ver, tá? Na comunhão fraterna. Por que as pessoas olhavam para os apóstolos e para os primeiros cristãos e falavam assim: olha como eles se amam, eu quero fazer parte desse grupo aí. As pessoas que não eram católicos, não eram da igreja primitiva, olha como eles se amam, eles não têm necessitado fisicamente nem espiritualmente, eles se ajudam uns aos outros, eles vendem os seus bens, aqui fala isso, e colocam o dinheiro que vendeu os bens aos pés da igreja, dos apóstolos, e eles dividem conforme cada um precisa. Entre eles não tem necessitado algum, falava assim. Então as pessoas de fora queriam fazer parte da igreja, porque viu o amor que tinham uns pelos outros. Então eles perseveravam na comunhão fraterna, que é a partilha dos bens materiais e espirituais, tá? Não é só material. Na fração do pão. O que é a fração do pão? A Eucaristia. Agora, por exemplo, o que adianta nós vermos aqui grupo de oração, grupo de perseverança e não irmos na missa? Não adianta de nada. Então eles perseveravam na fração do pão, que é a Eucaristia, e da Eucaristia nós também podemos tirar os sacramentos, a confissão, os santos enfermos, o matrimônio, né, o sacerdócio. Então nós podemos tirar também os sacramentos aqui também, essa Eucaristia. E nas orações, você sabia que o grupo de oração, ele começou lá no começo da igreja? Por quê? A minha Bíblia, ela é a tradução Jerusalém. Ela fala assim, ó, que eles perseveraram nas orações. E na minha explicação embaixo, não estou inventando, tá? No meu rodapé embaixo da minha Bíblia, depois eu vou explicar qual que ela é, fala que é nas orações presididas pelos apóstolos. Então, seria quem? Os padres, os bispos. Então não é pelos leigos. Então, o grupo de oração começou dentro da igreja. É como se hoje, né, não é trabalho dos padres, dos bispos, mas como se fosse eles hoje conduzindo o grupo de oração. Mas naquela época não tinham os leigos formados para isso, né? Então os apóstolos conduziam as orações. Mas pera lá, eles não rezavam na missa? Só a missa não basta? Então vocês percebem que a missa é a celebração da nossa fé. O sacramento dos sacramentos é o ápice da nossa fé. Só que não basta eu ser um cristão que só vou na missa. Ah, eu sou cristão, só vou na missa, está ótimo. Não está ótimo, porque a nossa igreja não é assim. Então os primeiros cristãos, para chegar nesse nível de amor, por quê? Qual que é o máximo maior dos mandamentos? O amor a Deus e ao próximo, né? Que aqui é a cruz, né? O vértice, né? O vertical e o horizontal. Então, se o amor é a maior lei de tudo, nós precisamos viver esse amor. Se eu sou católico, só vou na missa de domingo, eu vou conseguir amar? Imagina, eu não amava. Eu fugi da igreja, sumi, e depois só indo na missa de domingo, eu não amava as pessoas, jamais. Vivia como todo mundo fala, se bater eu bato também, e assim por diante, por dentro. Então, aqui fala que o ensinamento dos apóstolos, a doutrina, a comunhão fraterna, a fração do pão da Eucaristia e as orações. Então eles se reuniam para rezar. O que é isso? Não, um grupo de oração. Aí você fala assim, não, mas você está forçando a barra, você está falando do grupo de oração, porque se vocês pegarem aqui, está em Atos 4, 24 a 30, nós vamos perceber o quê? Que a igreja, ela foi perseguida no seu começo, né? E aí, os fariseus, os doutores da lei, ficavam inventando coisas para colocar os apóstolos na prisão. E eles foram presos várias vezes. E uma vez que eles foram presos, aí, com medo do povo, eles foram soltos. Os doutores da lei, os fariseus, com medo do povo, soltaram os apóstolos.
E aí, eles voltaram, né? Porque não foi todo mundo preso, foram alguns, né? E geralmente eles pegam os líderes, né? Para colocar um medo, e aí o líder chega lá e fala: olha, estamos sendo perseguidos, vamos parar com isso, vamos ficar escondidinho aqui, porque Jesus sabe que está aqui mesmo, né? Vamos ficar. Não, quanto mais eles eram perseguidos, mais eles tinham certeza que Jesus estava no meio deles, por quê? Pela manifestação do Espírito Santo. Então eles chegaram lá com os apóstolos, né, os apóstolos que foram presos, foram soltos, chegaram lá com os outros e falaram assim: olha, nós somos presos pelo nome de Jesus. E começaram a louvar a Deus, começaram a louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus, chamar o Espírito Santo. E aqui fala que o chão tremeu, né, vamos colocar assim, e aí aconteceu um novo Pentecostes. Estão percebendo que o Pentecostes não é um momento. O Pentecostes é um acontecimento, é um momento que foi lá atrás. Não, o Pentecostes ele é permanente. Não é uma coisa que aconteceu lá atrás, não, porque nós estamos no fim dos tempos. Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós estamos no fim dos tempos. Então perceba que o Espírito Santo está a todo momento para nos renovar e fazer esse chão tremer no sentido de avivar a nossa fé. Então aqui, ó, Atos 4, 24 a 30, você percebe que eles louvaram a Deus, clamaram o Espírito Santo e veio o fogo do céu. O que é isso então que a gente faz na consideração? Ou em qualquer momento em que qualquer dois ou mais se reunirem. Então veja bem, o grupo de oração tem a missão de ser o Pentecostes, a porta do Pentecostes da igreja. Mas dois ou mais abriram o coração e falar: vem Espírito Santo, eles se manifestam. Então é preciso querer e pedir o Espírito Santo. Então o grupo de perseverança, ele é um serviço do grupo de oração. Os temas serão então, já estou aqui também já apresentando, né, como é que vai ser, né? Então aqui estou apresentando como é que vai ser, tá? Os temas serão de espiritualidade e catequese, lembra? Então, nós precisamos de duas asas para ir para o céu, não é? Então a fé e a razão. A fé e a razão para chegar no céu. Senão só com uma asinha não vai chegar lá não. Então a fé e a razão para chegarmos no céu. E são complementares ao módulo básico dessa formação. Quem está fazendo essa módulo de formação, os temas que vamos trabalhar não são os mesmos temas, tá? E depois, se começa a turma nova, vamos divulgar depois também a escola que vai ter, se tiver a turma nova, que vai ter agora a escola em maio, e se tiver a turma nova, a gente vai avisar, tá? Portanto, o grupo de perseverança, na perspectiva da renovação e da igreja, é o terceiro momento do grupo de oração. Então, o grupo de oração, ele é núcleo, que é a reunião preparatória, a infusão do Espírito Santo, Pentecostes, e depois perseverar na missa, perseverar com os irmãos, perseverar no estudo e perseverar nas orações. Então, o grupo de perseverança tem esse intuito. Ele se encaixa aqui na palavra, na igreja, na tradição. Então não é uma coisa inventada pela renovação, pelo grupo de oração, por mim. Vamos inventar um negócio. Não é nada inventado. É tudo contextualizado biblicamente na história da igreja. E nós temos também vários documentos da igreja que pedem isso. Vários, depois nós vamos estar vendo isso aí. Que pedem para nós crescermos na fé, se aprofundarmos na fé. Então estamos fazendo aquilo que a igreja pede, que é se aprofundar na fé. Agora outra coisa, né? Nós vamos trabalhar, então aqui foi a apresentação de perseverança. Só apresentar aqui. O grupo de perseverança, ele foi organizado pela renovação com 2 apostilas, tá? Quem se interessar pode comprar pelo site, tá? Onde tem as apostilas, que tem uma sequência de temas. Eu vou estar encaixando os temas conforme, né, a gente vai caminhando. Por exemplo, a minha intenção é trazer aqui também formadores que, padres, né, pessoas que a gente conhece, diáconos, para enriquecer esses momentos. Só que eu não vou avisar, porque depende muito de agenda. Não é que eu quero fazer suspense. De repente eu falo com o padre, o senhor pode vir tal dia para dar a formação lá para a gente? Posso. Aí de repente eu aviso, como já aconteceu até no seminário de vida. Aí de repente o padre, no dia eu não vou. Aí parece que está inventando coisa. Falou que o padre ia, o padre não foi. Então, também pelo seguinte sentido, é um grupo que vai estar perseverando. Então não é para vir aqui para 500 pessoas só que vem uma pessoa diferente. Não, é um grupo que está perseverando. Não está vindo aqui uma vez só no ano que não vai caminhar com nada. Pode vir até o Papa aqui. Então é uma continuação, é uma perseverança. Então de repente vocês podem vir um padre aqui, hoje é o padre tal. Tá?
E senão o que acontece? Também para evitar o quê? Às vezes o padre marca uma vez, duas, deu 2 vezes, complicação e não veio. Aí a pessoa já fala, padre, aquele padre não vem, o padre nunca vem. Tá. Então para evitar esse tipo de coisa, então eu não vou avisar nada, eu vou estar chamando um ou outro, né? Claro, vou pedir para o padre Juliano, padre, posso chamar ele, convidar ele, eu posso chamar tal padre que eu sei que é mestre de liturgia? Posso. Tal diácono que estudou tal coisa? Pode. Então conforme for, eu vou estar trazendo aqui, né? Conforme Deus vai permitindo, né? E as coisas vão se encaixando. Então, aí de repente um tema que está na apostila lá, porque a gente não tem que seguir a apostila certinho os temas. Claro que seguir o que está, mas não a sequência. Então, de repente, o tema que está lá na frente, eu posso, de repente, conseguir alguém para vir aqui um dia e passar naquele tema. Tá? Mas nós já vamos estar trabalhando o tema de hoje, e já com a tarefa do tema, para trabalhar um mês inteiro em cima daquele tema. Então, por exemplo, como é só uma vez por mês, se vocês vierem só aqui uma vez por mês, vai caminhar muito pouco. Então a proposta é o quê? Desse grupo de perseverança, ele se tornou um grupo de estudo, onde cada um vai assumir na sua vida o que nós vamos propor aqui. Então quem vai crescer mais ou menos vai depender de cada um. Tá? Então a proposta vai ser essa, a dinâmica vai ser essa. Então aqui eu estou apresentando o grupo de perseverança, vou falar agora sobre a renovação e por que algumas coisas, tá? E aí depois nós vamos entrar no tema, que é hoje, o tema de hoje, para depois a tarefa é oração. E aí depois no catecismo, vocês vão ter a tarefa no catecismo. E é assim, o catecismo, ele é baratinho. É 30, 40 reais o catecismo, que você, né, eu tenho faz 20 anos já o catecismo. E você pode comprar aquele menor, aquele maior. Então muita coisa que vão estar trabalhando aqui vai estar nele. Então é mais fácil você manusear, você de repente levar para algum lugar, né, evita muito papel. Então o catecismo vai ser um dos materiais que nós vamos usar bastante. Tá? Então a palavra e o catecismo vão ser os nossos dois aí materiais que nós vamos usar praticamente todas as vezes. E eu vou sempre tentar colocar a tarefa dentro do catecismo, para que vocês vão já lendo, né, aprofundando e já mergulhando no catecismo também. Tá? Somos RCC. Aí você pode dizer assim, mas eu não sou do grupo de oração, eu sou do outra pastoral do movimento. Mas você vai entender o porquê que todos nós somos renovação. Todos nós. Tá? Porque a igreja, aí eu voltei, se vocês perceberam, eu voltei a mesma linha de cima. Atos 1, 2. Vocês podem ver que eu não errei. Não, mas está igual, a primeira linha de cima é a primeira linha daqui. Somos RCC, o primeiro pontinho, tá vendo aí? Atos 1, 2. Repetiu. Será que foi digitação? Não foi. É o mesmo contexto. Por quê? Porque a igreja, aí nós vamos entender uma coisa. A igreja, ela nasceu carismática. Então, a igreja católica, um tempo atrás, uns 20 anos atrás, as pessoas começaram a falar assim, né, fora da igreja. A igreja, ela começou a perder fiel. Ela começou a perder fiel para as igrejas evangélicas. Agora ela inventou um jeito de rezar para que essas pessoas voltem para ela. Gente, conversa tonta, fiada, vocês vão ver depois por quê. Então, a igreja, ela nasceu carismática. Ela não inventou ser carismática depois de certo tempo, que aí os bispos, olha, vamos inventar um jeito diferente de rezar? Não. A igreja, ela nasce carismática. É só você pegar o Atos dos Apóstolos 1, 2, depois ler em casa. Aí você pega depois o Atos inteiro, vai lendo. Ali, os apóstolos são quem? São o Pedro, primeiro Papa, os bispos, os padres. Então, são os pastores da igreja e o povo que foi se juntando a essa igreja. Então, a igreja, ela nasce carismática. O que é isso, carismática? É fazer uso dos carismas. Fernando, carismas, não vem mais para frente, não vem isso agora. Carisma é igual os dons lá de santificação, que interpreta crisma? Não, são outras coisas, tá? Nós fizemos, a maioria que fez, seminário de vida. Trabalho o quê? O querigma. Nós vamos fazer, Deus quiser, logo, uma experiência de oração. Que é para quê? Para aprofundar na experiência com Deus, ser mais próximo de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais íntimo dele eu sou. Então, experiência de oração, rezar, rezar e rezar. E depois, o terceiro passo é aprofundamento de dons. Aí nós vamos entender o que é dom, o que é carisma, o que é virtude, onde entra um, onde entra outro, né? Como que o Espírito Santo age aqui e ali, no meu ministério, na minha vida. Então nós vamos aprendendo depois essas coisas no decorrer, né? Conforme nós vamos depois fazendo os momentos, tá? Aqui no
grupo de perseverança, ou depois o grupo de oração quando for convidado, tá? Que vai ter depois, se Deus quiser, como ano passado, experiência de oração e aprofundamento de dons. E aí uma coisa vai enriquecer na outra, tá? Aqui o grupo de perseverança, o estudo, lá o encontro, o retiro, a escola de formação, quem for fazer, uma coisa vai aprofundando a outra, e você percebe como é gostoso cada vez mais mergulhar nesse espírito. Então, a igreja, ela nasce carismática, porque os apóstolos pregavam, né, querigmaticamente. O que é isso? Anunciar, olha, Jesus, né, Deus criou o mundo, só que aí as pessoas não conseguiam mais. Por que vocês estão pregando? Porque Jesus mandou, ide, né, lembra? Ide por todo o mundo. Então perceba, a ordem de Jesus não é assim, viu? Vai lá na pracinha ali, perto da sua casa, fala do meu nome, se alguém acreditar, beleza, se não, fala, tudo bem. Não, quais são as palavras? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a todo filho de Deus? Não, a toda criatura. Por quê? Porque só é filho de Deus quem é batizado. O batismo é necessário para que não é um rito ali, social, para que eu seja enxertado na verdadeira videira que é Cristo, como diz lá em João 15. Lá em João 15 Jesus fala o quê? Que meu pai é um agricultor, né? E ele é a verdadeira videira. Então o batismo nos enxerga, nos coloca lá dentro, né, dessa videira verdadeira. E aí, pelos dons do Espírito Santo, nós vamos evangelizando. Como o documento é parecido, e vários documentos falam que nós somos discípulos e missionários pelo batismo. Não é quem quer. Por isso que eu não posso ser católico só domingo no banco da igreja. Porque é ordem de Jesus. A igreja inventou que agora tem que fazer. Não. Jesus falou: ide por todo mundo. Aí que ele fala: quem crer e for batizado será salvo. É como aqui em Atos 2. Pedro começou a pregar, aí as pessoas ficaram com o coração, né, quente ali e falaram: viu, o que nós vamos fazer? O que Pedro fala? Converta-se e cada um seja batizado em nome de Jesus. Porque foi a ordem: batizem todos, né, as criaturas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir daí serão o quê? Filhos de Deus. Então é esse o mandato. E aqui que ele nos fala: quem crer e for batizado será salvo. Então, gente, quem não crer e for batizado, aí você fala, vai para o inferno, aí é outra história. É outra história, que aí quer a misericórdia de Deus, aí é outra história. Julgamento é só Deus, tá? Então é outro departamento. Vamos chegar outro dia, né, para ver esses particulares aí dos sacramentos, mas não é hoje. Mas quem tem certeza da salvação é quem crer, for batizado. E hoje, agora no contexto litúrgico da Quaresma, a gente sabe o que? É buscar conversão, é confissão, é renúncia dos pecados, mortificação pelo jejum. Então nós vamos na Quaresma mergulhando nessa espiritualidade, onde eu vou deixando as coisas do mundo e buscando as coisas de Deus, para que eu cada vez mais eu tenha um relacionamento de filho de Deus, né? Só que a igreja, ela nasce carismática, os apóstolos, lá, os padres, os irmãos pregaram com a força do Espírito Santo, com os dons, com os carismas, oravam em língua e tudo mais. Só que aí, por alguns séculos, a igreja, ela passa a deixar o Espírito Santo de lado, tá? Então, Atos 1:2, naquele contexto nós vimos, tá? Vem o Espírito Santo e leva a igreja a pregar querigmaticamente no Espírito. Atos dos Apóstolos, como eu já falei, nós vamos ver uma igreja missionária. Agora o Papa Francisco falou para a igreja sair de dentro, né? A gente sair de dentro da igreja aí. Gente, esse mandato já está lá no começo da igreja. A igreja, ela é missionária. Isso faz parte dela, não é agora. Agora é tipo assim, olha gente, estamos dormindo, vamos acordar. Mas não é que agora a igreja vai ser missionária. Faz parte dela ser missionária. Como de São Paulo, ai de mim se eu não evangelizar. Se eu não for missionário, se eu não levar o evangelho. Por isso que eu não posso ficar só com o evangelho para mim. Eu creio em Jesus, está bom para minha vida. E os outros que não conhecem? Então é preciso evangelizar. Todos que são batizados. Então, mas o Espírito Santo ficou esquecido na história da igreja. É outro tema, a história da igreja. E eu acabei esquecendo de descobrir aqui, né? Mas já vou descobrir, tá? Esqueci, mas era o segundo momento, mas vai ser o terceiro momento. Então assim, vocês percebem que eu estou resumindo, tá gente? Porque o tema hoje é oração. Então é um resuminho até chegar. Mas vamos entender que tudo depois faz parte do pacote só. A igreja, ela esqueceu do Espírito Santo.
Porque em alguns séculos começou a se levantar heresias contra Jesus, contra Nossa Senhora, contra os santos, que são, aí a igreja se reunia nos concílios. Outra matéria, vamos ver depois também. Depois não, hoje, tá? A igreja se reunia, tinha uma palavra, uma direção sobre aquele questionamento da fé, e fazia o concílio e fazia o documento. E isso foram por 20 vezes. E então, por causa desses concílios e por algumas outras situações, a igreja deixou de lado o Espírito Santo. Então, o que quer dizer? Na missa, na Santa Missa, que acontecia desde o começo, claro, tá? Então, desde o começo dos apóstolos fazia a Santa Missa, que estava o quê? Atos Apóstolos, que era o quê? A fração do pão. Então, a Santa Missa ela acontecia desde o começo da igreja. Aconteceu. Na Santa Missa acontece a epiclese. Que é isso, palavrão? É quando o padre faz aqui, clama o Espírito Santo sobre a hóstia e o vinho para que se torne corpo e sangue de Cristo. Então é um clamor ao Espírito Santo. Então a igreja clama ao Espírito Santo. A igreja tem suas orações sobre o Espírito Santo. Mas a igreja não pediu mais: vem Espírito Santo, age na minha vida, nos ajuda na missão, como faziam os primeiros cristãos. Então, aqui tem uma tal de beata Helena Guerra. Agora vocês imaginam só um negócio, tá? Eu não vou entrar no método de histórico, tá? Mas imagina uma coisa: a igreja começou, era aquele de máscara, passou 1000 anos, e foi passando o tempo, quase 2000 anos depois a igreja começou, Jesus começa a falar, aí são os dons, né, os carismas. Jesus começa a falar, conversar, é claro que isso é no coração, tá? De uma freira, de uma irmã, Helena Guerra. Jesus começa a falar, imagina só, vai se colocando no lugar, uma irmã lá no convento, lá, fazendo o seu, rezando lá as suas orações. De repente Jesus fala: viu, Helena, a igreja esqueceu do Espírito Santo. E aquilo foi anos, tá? Vou resumir, tá? Anos. E aí, Jesus, mas o senhor o que faz então? Tudo bem, a igreja esqueceu do Espírito Santo, eu sou uma irmãzinha, o que eu vou fazer? Aí Jesus fala: escreve para o Papa. Olha só, escreve para o Papa. E aí ela começou a escrever cartas. Foram várias cartas. Aí depois ela conseguiu também com audiência com o Papa. O Papa na época era Leão XIII, então está aquele Papa Leão XIII. Então a freira escreve 13 cartas ao Papa Leão XIII, de 1895 a 1903. Jesus mandou, porque até quem mandou? Quem mandou? Jesus mandou. Isso do coração dela. Por isso que ela hoje é considerada, a beata do Espírito Santo, Helena Guerra, que hoje ela é beata Helena Guerra. Aí essa irmã então, ela vai colocando no Papa aquilo que Jesus colocou no coração dela. E o Papa, ele começa a fazer uma leitura da história da igreja, e ele fala: não é que é isso mesmo? É isso mesmo. Então o Papa ouve por uma irmãzinha, uma freira lá, a moção de Jesus, ou seja, a moção do Espírito Santo. E aí o Papa, ele escreve, então até coloquei o nome aqui, vocês podem depois procurar esses documentos, tá? A Carta Apostólica Provida Matris Caritate. Essa carta ele pedia para todos os cristãos fazerem a novena do Espírito Santo entre a Ascensão e o Pentecostes. Aí depois ele escreveu uma encíclica que falava do nosso relacionamento cristão com o Espírito Santo, como é que deve ser. E também pediu para rezar a novena de novo. Aí ele fez uma ladainha do Espírito Santo. Tudo o Papa fez. Aí ele fez a consagração do século XX ao Espírito Santo, a pedido de Helena Guerra. Falou: Papa, consagra o século ao Espírito Santo. No caso, século XX, a partir do ano 2000. Aliás, a partir de 1900. Tá? E aí, o que acontece? Ele também escreve uma carta para os bispos, para que em todo o mundo se faça a novena do Pentecostes. E ele escreve os documentos que é uma novena perpétua, não é só lá, antes, para sempre. Entre a Ascensão e o Pentecostes, fazer a novena do Pentecostes, clamando o Espírito Santo. Aí a igreja estava fechada nesse Pentecostes ainda, a igreja católica.
E aconteceu na igreja evangélica, em 1906, um derramamento do Espírito Santo, na mesma noite em que o Papa consagra o século XX ao Espírito Santo. E aí, aquelas pessoas começaram a orar em línguas, e ali se manifestou os carismas naquela igreja evangélica por 2 anos ali, e por isso que está o fenômeno aqui, depois embaixo, neo quer dizer novo, pentecostalismo na rua Azusa, tá? É nos Estados Unidos. Então, na mesma noite que o Papa consagra o século ao Espírito Santo. E o que acontece na igreja católica depois? Olha só, consagrar o século, depois de bastante tempo, quase 60 anos, o Concílio Vaticano II, que também é uma matéria de estudo nossa, então, Concílio Vaticano II. E o Papa João Paulo II, aliás, um pouquinho antes, quem convocou o Concílio Vaticano II? Outra pessoa que ninguém deu valor, o Papa João XXIII. O Papa anterior morreu, aí foi meio de imprevisto, né? Improviso, assim, aí colocaram assim de improviso, vamos colocar o Papa João XXIII, porque ele está velhinho, até ele, né, logo ele vai morrer, enquanto isso vamos pensar em outro Papa, olha só. E isso realmente foi um pensamento da igreja. Aí esse Papa João XXIII, ele abre as portas da igreja e fala assim: vamos clamar o Espírito Santo para que entre um ar novo nessa igreja. Aí ele convoca o Concílio Vaticano II, também é outra matéria que vai para frente, tá? E aí depois o Concílio Vaticano II começa em 62, vai até 65. O Papa João XXIII morreu antes de acabar, que acabou foi Paulo VI, Papa, olha só, morreu, só que fez o que tinha que fazer. E a renovação carismática católica, ela começa em 67, no retiro de Zucchero, também nos Estados Unidos. E o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, fala que a renovação carismática católica, ela é fruto do que? Do Concílio Vaticano II, que é fruto também do que? Lá do Papa que consagra o século, que fala para a igreja que é mais Espírito Santo, e também é fruto do que? Lá daquela freira irmãzinha que já começa a escrever carta para o Papa. Olha só como os instrumentos de Deus podem ser os mais fracos possíveis, porque Deus faz com quem Ele quiser. Então, por que eu falei que todos nós somos renovação? Porque todos nós somos chamados, dentro da duração ou não, a levar o Espírito Santo para toda a igreja, para todo mundo lá fora, para evangelizar com o Espírito Santo. Então, é Ele que quer dar os seus dons para nós. Não é assim? Tem pessoas que acham que é assim: mas não quero os dons, carisma. Filho, você é batizado, filha, não tem que querer. É do jeito dele, não é do seu jeito. Eu vou evangelizar, só que eu não vou evangelizar. Não é do seu jeito, nosso jeito, é do jeito de Deus. Então, é como os carismas, são as ferramentas na evangelização. Então, por isso que todos nós somos igreja católica, apostólica, romana, igreja carismática. Não foram os evangélicos que inventaram os dons, tá? Então, a igreja, ela é carismática por natureza. Então, por isso que o papel da renovação carismática católica de duração é resgatar isso na igreja. É o serviço. Não é melhor que ninguém, é um serviço. Apresentar a pessoa do Espírito Santo para aquelas pessoas que não têm ainda essa efusão, né, que não passaram por essa área de vida, esse anúncio perigmático, aquela oração de efusão. Então nós que recebemos, precisamos fazer o quê? Partilhar. Como partilhar? Olha que egoísta que eu seria, receber a infusão do Espírito Santo e agora eu vou guardar só para mim, não quero evangelizar. Não, nós precisamos agora, cada vez mais, levar as pessoas a conhecer o Espírito Santo e os dons. Então a tarefinha para vocês vai ser bem, essa é fácil, viu? Essa é café com leite. A renovação carismática católica fez há 2 anos atrás 50 anos no mundo. E no Brasil ela faz esse ano, nós estamos no jubileu de ouro, 50 anos da renovação no Brasil. Quem começou a renovação no Brasil foi o padre Haroldo Rank, inclusive começou o TLC também no Brasil, e o padre Eduardo Douglas da século XXI. Então foram eles que trouxeram a renovação carismática católica no Brasil. Inclusive o padre Jonas, ele recebeu uma formação e foi batizado no Espírito pelo padre Haroldo Rank. Vocês jogam depois lá no YouTube, tá? Ou em outro lugar lá, mas principalmente no YouTube, coloca assim: início da RCC, 50 anos da RCC. Vocês vão ver vídeos antigos, vídeos novos, o padre Jonas falando, explicando, o padre Eduardo Douglas, o padre, vários padres falando, né? Então vocês vão ver vários padres que começaram ali a renovação, e ali foi acontecendo essa volta do Espírito Santo da Igreja Católica. Não volta do Espírito Santo, mas a volta da manifestação dos carismas, porque o Espírito Santo nunca largou a igreja, sempre estava ali.
Só que os católicos não falam o quê? Simplesmente vem, Espírito Santo, faz isso, vem na minha vida, vem me transformar, né? Então a igreja e nós, né, por um certo tempo, deixamos o Espírito Santo de lado, e a renovação carismática católica são vermelhos extraordinários, Padre Jonas, vários padres explicando, foram eles, né, que fomentaram, através de retiro, de cenáculos no com mais de 120 mil pessoas, sabe? O Padre Jonas, uma vez, onde Jaú, até hoje você vai conversar, o pessoal lembra, alguns já que estão vivos ainda. O Padre Jonas ia pegar um cenáculo aqui em Jaú, no campo do 15, no campo mesmo. Aí veio um tempo, sabe aquele tempo escuro, falava, vai chover daqui a 5 minutos? Aí o pessoal começou a se levantar e ir embora. O Padre Jonas falou assim, viu? Pode parar, pode ficar tranquilo no lugar. Ergueu a mão para o céu, fez uma oração, chegou e foi embora. Então esses padres, né, depois que a renovação foi se formando, né, e aí foi entrando na igreja, e hoje ela está dentro da igreja, então é esse mover do Espírito, em que muitas coisas que a gente vê lá no Antigo Testamento, de profetas, né, de milagres, prodígios, curas, mas também em Atos dos Apóstolos, vocês podem pegar depois em casa e ver várias manifestações do Espírito Santo. E aí, a renovação hoje tem esse mesmo convite. Vocês vão perceber que vocês pegaram os apóstolos, começar a ler, que os apóstolos falam assim, nós vamos para tal cidade. Aí depois fala assim, mas o Espírito Santo falou para eles ir para outro lugar. Então eles planejaram eles para um lado, mas rezando, ouvindo o Espírito Santo falou, não, é para cá. Então perceba, quando a gente ouve o Espírito Santo, e aí os caras se manifestam na obediência, ouvindo, aí o uso do discernimento, sabedoria, né? E aí, então a vontade de Deus acontece. Por quê? Porque o Espírito Santo é que vai nos levando, nos movendo. Então, por isso que aqui todos nós somos renovação da igreja, a renovação espiritual, a renovação do Espírito Santo, a renovação dos dons dos carismas. Nós vamos partilhar aquilo que em nosso coração nos levou a apaixonar pela Santa Missa, buscar mais sacramentos, buscar mais oração. Então esse Espírito Santo nos faz nos apaixonar pelas coisas da fé. Agora aqui, um dos propósitos nossos é o quê? Aqui tem uma coberta, certo? Então para se contrair. Então aqui nós vamos descobrir, certo? Então aqui no grupo Perseverança nós vamos descobrir um tesouro esquecido. Aliás, aqui tem muitos tesouros, que aqui tem que estar pesado o negócio aqui. Então nós vamos descobrir tesouros escondidos. Vamos começar com a Bíblia, a palavra de Deus. Eu peguei até agora para aqui. Existem várias traduções da Bíblia, tá? A minha é Jerusalém, tem mais de 20 anos. Cada vez que eu faço ela uma vez em oração, eu faço um pauzinho aqui, no comecinho dela, tá? Assim como o catecismo, cada vez que ele é catecismo, eu faço um pauzinho lá. Então, você sabe que todas as vezes eu estou, né, aprendendo. Então, a Bíblia, essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução mais próxima do original. É pouquinho só mais cara, não é uma coisa absurda, mas compensa essa Bíblia de Jerusalém. Compensa. Faz mais de 20 anos que eu tenho ela. Quando eu ia comprar uma Bíblia, eu tinha uma Bíblia, comprar outra, um amigo falou assim, olha, compra da Jerusalém. Ela é a mais próxima da tradução original, porque assim, qual que é a diferença? Tem a original e tem as traduções. A mais próxima é essa. E aí, conforme a situação, livro de estudo, uma coisa ou outra mais pastoral, conforme ali vai se colocando várias traduções, tá? Então essa aqui ela é excelente, a Jerusalém, porque ela tem muitas passagens. Tem uma passagem, aí do ladinho tem uma passagem referente a ela, no Antigo Testamento, mais para frente, mais para trás, aí você vai relacionando as passagens. Então ela é muito boa da Jerusalém, tá? Essa Bíblia aqui eu ganhei, mas não trabalhei com ela ainda. Chama a Bíblia Peregrino. Ela tem metade dela é rodapé, para explicar as coisas. Então a Bíblia tem estudo, tá? Eu ainda não entrei nela. Nós estamos no C. Eu vou acabar no C com aquela e vou começar a continuar com essa. Então a Bíblia é para estudo, tá? Chama Peregrino. E eu não comecei essa aqui ainda, tá? Eu ganhei e não comecei ela ainda. Essa aqui é a Bíblia do Lucas, tá? Da Ave Maria, que é uma Bíblia boa, tá? É indicada. Muita gente tem. Essa aqui é da Pastoral. Se você tem, ótimo.
tá? Mas deixa de lado o rodapé, tá? Porque o rodapé, isso vários padres já vi, estavam explicando, falando, eu que acho, Fernando achou, não acho nada. Eu já vi padres explicando isso. O rodapé dela é muito assim: Jesus fez um milagre. Aí no rodapé está assim: Jesus tocou o coração e aí as pessoas. Não foi milagre, as pessoas se abriram o coração e aí a partilha aconteceu. Ela vai querer explicar tudo e falar que no final é milagre. Ué, Jesus não fez milagre? Claro que fez. Então, o rodapé dela é complicado, porque ela fica querendo colocar tudo na razão aquilo que muitas coisas foram milagres que Jesus fez. Eu tenho essa dica que eu faço, não tem problema a Bíblia, só o rodapé que você já vai ter essa dica, tá? E tem, dentre várias, né? Bíblia da Fernanda e Bíblia infantil. Então, gente, não tem como ter Bíblia hoje, desde o pequenininho até o idoso, palavra de Deus, tá? Então, esse é um tesouro que nós não podemos deixar escondido. Aliás, esquecido. Nós não podemos mais deixar esse tesouro esquecido. Esse livro aqui fala dos 20 séculos da igreja. O livro que eu falei para vocês dos 20 séculos lá, que a Espírito Santo foi esquecido, os motivos estão aqui, tá? Com a palavra, tá? Com a palavra, o catecismo. Então, eu quero ser um católico de verdade, a palavra catecismo. Mas se eu for ler livro, se você começar pela palavra do catecismo, é a melhor coisa. Claro que você pode ler livro, se você quiser, mas começa, tá? Caminha um tempo, pelo menos, com a palavra catecismo. A palavra, né, vocês sabem no comecinho dela, tem o índice, vai explicando onde está cada livro, né? Então, se você não achar, falou tal livro, não sei nem o que é, fala no comecinho, aí você procura no comecinho lá, em que parte está aquele livro. Aí você vai manuseando, lendo, rezando, e com o tempo você vai sabendo mais fácil onde está cada livro. O catecismo, esse aqui é o IUCAT, é o catecismo jovem. Ele não diminui nada o catecismo, só que ele é em outro formato, pergunta e resposta. Ele é maravilhoso o catecismo aqui. Porque, aliás, o Papa Bento XVI fala para a gente se reunir, né, estudar o catecismo e tudo mais. Então esse aqui ele é pergunta e resposta, ele é cheio de desenho. Então qualquer pessoa, criança, vai gostar desse catecismo aqui, porque ele é pergunta e resposta. O conteúdo é fiel ao catecismo, não muda nada do conteúdo, tá? Agora, o catecismo, ele tem 3 índices. Ele tem quase 300 páginas só de índice. Por quê? Se você for no final, vamos pegar hoje para não perder tempo, tá? Lá no final, ele vai ter 3 índices. Quais são? Índice bíblico. Ele vai pegar todos os livros da Bíblia, né? Não toda a Bíblia, mas todos os livros, e pegar vários versículos e explicar. Eu quero saber o livro tal versículo. Vai lá no catecismo aqui, no índice dos livros da Bíblia e vê se está ali. Não estão todos, mas muitos estão. A maioria está ali. Então ele tem o índice bíblico. Cada livro tá lá explicando. Ele tem o índice temático. O que é batismo? O que é tal coisa? Vai ter um tema, aí está lá por ordem alfabética, A, B, C, D, Z. E aí você vai no número. Tá? Quais números? Tem 2 números. Tem o número de página, que é aquele número que a gente conhece, página comum, tá? Aquela página de baixo, 1, 2, né? E tem a página, tem o número, esse número preto, maior. Quando fala assim, o catecismo, número tal. Então não é página, é número, tá? Então a página é aquela de baixo. Quando fala, tal coisa, no catecismo, número 1000. Então não é página, é esse número maior aqui, ó. Esse número preto e negrito. Então ele tem o índice bíblico, ele tem o índice por tema, e aí está lá os números, tá? Esse número maior. E ele tem também o índice geral, porque como ele começa até o final. Então ele tem 3 índices do catecismo. Só isso facilita 1000% nós entendermos a palavra de Deus. E muitos temas que a gente não sabe, nossa, tal coisa, estão falando tal coisa, eu vou lá, pego o tema e vou procurar saber o tema. Agora, com o estudo, eu quando comecei nesse catecismo, eu queria acabar, acho que eu acabei numa semana. Porque esse de 1000 páginas tem 600, não tem 1000 páginas, 300 é índice. Porque quanto mais eu lia, mais eu tinha vontade de ler. E tão prazeroso que é ler o catecismo. Primeiro eu só li, aí depois eu comecei a estudar. Que é o que? Ler devagar, rabiscando, né? O meu eu estou rabiscado, porque eu fui devagarzinho, lendo, rabiscando. Então, gente, é um tesouro, são tesouros que nós não podemos deixar escondidos.
Quem for mais curioso, vai primeiro ali no catecismo, eu fui mais curioso, aí vai no poder canônico. Aqui ele é mais difícil, aí sim uma linguagem técnica, mais difícil de ler, mas eu li inteiro também, por curiosidade. Tá? Saber, por exemplo, quem pode ser diácono, tal sacramento, porque também explica alguma coisa de sacramentos, né? Então algo a mais, o catecismo você procurar nele também. Agora, aqui só para então uma ideia de algumas coisas, livro da igreja, quando é verde, é um estudo. Por exemplo, esse documento 100, nós vamos ver na nossa Assembleia Paroquial. Esse documento 100, eu já li faz mais tempo. Quando é verde, é estudo. Aí ele está estudando o tema, lança, tal, é estudo. Aí quando é documento, aí é azul. Isso no Brasil. Tá? E, gente, esses documentos são baratíssimos. Isso é mais barato do que se você vai baixar na internet e imprimir. Sai mais caro você baixar e imprimir do que você comprar. Esses aqui, que são do Vaticano, também. Eu imprimi, por exemplo, os documentos do Concílio Vaticano II, né, todos do site do Vaticano. Aí depois eu falei, não, isso seria até mais barato você comprar os livros do que imprimir. Mas os livros do Concílio Vaticano II eu imprimi todos. Não consegui ler ainda. Eu comecei a ler, não estudar, ler. Como eu falei, ler é diretão, estudar é devagarzinho. Não li ele ainda. Agora, os livros que os papas escrevem, que são as cartas, encíclicas, gente, é coisa de R$7, R$10, é muito barato. Então, o Papa falou tal coisa, o Papa teve uma carta, aí você vai lá comprar, quanto é isso aqui? Você diz que é R$20, R$30, R$8, R$10. Esses livrinhos assim, ó. Aí são os laranjas que são do Vaticano. Tá? Então, você vai ter uma ideia. Mas, voltando, começa pela palavra e pelo catecismo. Então, são tesouros escondidos. Aliás, esquecidos, estou falando de novo errado, não está escondido. Então são tesouros que nós não podemos deixar esquecidos. Agora sobre o grupo de estudo, alguém tem alguma pergunta aqui? Alguma coisa duvidosa? Então assim, agora para a gente sabe, hoje assim, nós não vamos direto no tema, tá? Por quê? Porque é necessário a gente saber o que estamos fazendo, que é essa contextualização, o que é o grupo de perseverança, porque eu comecei o quê? Eu estou aonde? Então, é o grupo de perseverança, contextualização. Então, essa questão dos dons, dos carismas do Espírito Santo não é do grupo de oração. Então, o grupo de oração não é dom do Espírito Santo. O grupo de oração ele tem que ser porta de Pentecostes, ele tem que ser um cenáculo, ele tem que ser aqueles apóstolos que vai, vamos lá, só isso, mais nada. Então, o nosso tema de hoje, né, são práticas espirituais. Aí já vou pegar o catecismo, tá? Ó, como eu falei, SIC 2558. Então, no número 2558, ele vai começar explicando a nossa vida cristã, né? Que o catecismo, os símbolos apóstolos, a primeira parte, a liturgia sacramental, a segunda parte, conforme Cristo e o Espírito Santo para a glória do Pai, a terceira parte, e a quarta parte do catecismo é a oração. Então nós não vamos passar o catecismo no comecinho, nós estamos num tema que o tema está na quarta parte. Então o catecismo é dividido em 4 partes, tá? Que ele vai falar então dos símbolos apóstolos, a liturgia sacramental, e então nós vamos depois ver essas partes do catecismo. Tá? Nós vamos começar então esse tema de hoje, do grupo de oração, da quarta parte, que é a parte que fala sobre oração. Então a parte do catecismo que fala de oração é aqui. Aí então no finalzinho fala, o que é oração? Aí Santa Teresinha fala assim, porque assim, o que é oração? Aí tem a frase, aí tem o número 1, aí você vai embaixo, o número 1 é o que? Santa Teresinha do Menino Jesus, quer dizer, ela que escreveu essa frase, porque está entre parênteses, então foi uma frase de Santa Teresinha. Para mim, a oração é o impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu, ao céu. Um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Quer dizer, rezar sempre, na alegria ou na provação, é lançar o coração para o céu. Então essa busca, né, de intimidade com Deus. 25:59, que ele fala, a oração é a elevação da alma a Deus. Então para lá. Então rezar, oração, é elevar a minha alma a Deus. Então, o que é espiritualidade, senão eu rezar? Aquela pessoa ela tem uma espiritualidade. Todo mundo é chamado a rezar, todos.
Então, espiritualidade é rezar, servir de oração. Então, é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. Bens, ou seja, necessários. O que eu estou pedindo para Deus? São bens necessários? Então, oração é isso. Eu posso pedir? Posso, diz a palavra. Pode pedir. Então, a palavra de Deus fala assim: se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai do céu dará o quê? O que vocês precisam, no caso aqui, ó, necessário. E outra tradução fala assim: dará o Espírito Santo aos que pedirem. Quer dizer o quê? O que mais nós precisamos, senão pedir o Espírito Santo. Porque mesmo que eu tinha passado por uma situação de morte, dor, sofrimento, angústia, se eu clamar o Espírito Santo e deixar ele agir em mim pela fortaleza, pela temperança, eu vou caminhar naquelas dificuldades com a força do alto. Porque Jesus falou o quê? Permaneçam em Jerusalém, porque eu vou derramar sobre vocês a força do alto. Então o Espírito Santo faz o que em nós? Nos dá força, que são os carismas. Então são essa força para nós. De onde falamos nós ao rezar? Então já é um questionamento. Quando rezamos? Das alturas do nosso orgulho e vontade própria? Então veja só, aquele fariseu: eu rezo, estou aqui no templo, né? Eu pago meu dízimo, eu pago tal coisa, eu faço oração certinha, eu não sou como esse publicano pecador. Ou, né? Quando vamos rezar, nós somos só mendigos, no sentido de só pedir para Deus? Pede, como aqueles 10 leprosos que conseguiram a cura, mas quantos voltaram para agradecer? Então, que o nosso coração, se é assim, que possa mudar. Então, das profundezas do nosso orgulho e vontade própria, ou das profundezas de um coração humilde e contrito. Então, quando eu vou rezar, como que é o meu coração? Ele é orgulhoso ou ele é humilde? Porque o que fala aqui a palavra? A humildade é o fundamento da oração. A humildade é o fundamento da oração. O que quer dizer humildade? É reconhecer quem nós somos. Porque nós somos nada. Totalmente dependente de Deus. Então, sendo assim, eu me coloco na disposição de Deus em qualquer situação e forma de oração. Agora, orgulhoso, chega lá: é porque eu te sirvo, e minha mãe está doente, e porque não sei o que lá. Pode ser orgulhoso. Quem somos nós? Quem merecemos? Que arrogância é essa? Então, a humildade é o fundamento da oração. Por quê? Porque Deus, né, ele resiste aos soberbos. Lá na passagem do que ele bateu no peito e falava que ele era o bom e o outro era o pecador, o outro nem, o publicano nem erguia a cabeça de tanta humildade que ele tinha. E aí que Jesus fala? Quem foi exaltado no caso? Né? O outro foi humilhado, porque ele se elevou: eu sou. E o outro que se reconheceu: Senhor, sou pecador, ele foi elevado. Então, o fundamento da oração é esse: ser humilde. Não é questão de receber bens, não é isso. A questão é de elevar a alma a Deus e buscar essa proximidade com Deus. E por que aqui então eu coloquei aqui no caso, oração é, né, 3 pontos, aí tem caminhão para a gente ver depois, tem a tarefa para ver depois. Pai Nosso. Na segunda sessão, o que vocês vão fazer de tarefa é a primeira sessão do capítulo 4 do Catecismo. A segunda sessão inteira é só o Pai Nosso. Vai ter um momento que nós vamos estudar só o Pai Nosso. E nem 6 vão conseguir estudar uma noite só. O Pai Nosso. Então o Pai Nosso, a oração, é assim, ó. A Bíblia inteira está resumida do Evangelho. E São Tomás fala que, no caso, o Pai Nosso é o resumo do Evangelho. Então, se for ver, o Pai Nosso é o resumo da Bíblia. Por quê? É até meio que lógico. Os discípulos chegaram para Jesus: ensina-nos a rezar. Então, a oração do Pai Nosso foi ensinada pelo próprio Mestre. Eu vou falar aqui porque é um estudo que nem sei se vou dar para fazer. Então, o Pai Nosso, o creio,
que é uma síntese da fé. O creio vai falar do Pai, do Filho, do Espírito Santo, aí vai falar da nossa fé, da Virgem Maria. Então, é naquilo que nós acreditamos, estamos professando aquilo que acreditamos. Os salmos eles vão contextualizar todo o Antigo Testamento. Você pode perceber na liturgia, primeira leitura, um salmo, um evangelho. Salmos é uma resposta à primeira leitura. Então, Davi, que compôs a maioria dos salmos, em 150 salmos, ele resumiu o Antigo Testamento inteiro praticamente. Então, são coisas magníficas para a oração. Cada salmo que você pega ali, sabe que a pessoa que rezava se desmanchou para Deus. Então, se você pega o salmo e reza, você desmancha para Deus. Então, são coisas que nos ajudam a rezar. E a Santa Missa é a melhor, mais perfeita oração da Santa Missa. Tá? Aqui alguns tópicos da oração. A oração pessoal e conversão. Aí nós vamos ver o quê? Só vou dar exemplo, nem dá para falar hoje, tá? Abraão, pai da fé, Moisés, que foi pegar as tábuas da lei, Davi, o rei, Jesus, que foi o quê? Aquele que se encarnou, a Virgem Maria e os santos. Aqui, oração pessoal é para todos. Por quê? Todos eles são modelos de oração para nós. Se você pegar a vida deles, é um modelo de oração para nós. Agora, conversão, você pula Jesus e Nossa Senhora, que foram os dois únicos da terra que não pecaram. Então, conversão, pula Jesus e Nossa Senhora. Os outros, sim, né? Pessoas que Deus transformou em santos. Ou, Antigo Testamento, pessoas justas. Formas de oração. Tem várias formas de oração. Tá? Bênção, pedir a bênção, dar a bênção. Então, meus filhos pedem bênção para dormir. Gente, é abençoar. Então, é qualquer forma. Então, bênção para dormir, bênção para acordar, bênção para alimento, bênção para trabalhar, bênção para tudo. Pede a bênção, abençoa o outro. É bênção, gente. Cada você gosta de maldição. O que é maldição? Ah, você não presta, você não consegue. Não. Para de jogar maldição nas pessoas. Ah, não, você não consegue. Joga bênção nas pessoas. Então, toda palavra bendita é uma bênção. Palavra maldita, ele está falando maldita. Então, corta as maldições do dia a dia. Tá? Então, troca a maldição pela bênção. Então, abençoa. Então, a bênção é o coração. A súplica, Senhor, estou desempregado. Pode pedir, suplica a Deus. Um ente querido está doendo, pode suplicar. Né? Então, não é proibido, não é errado. Súplica, faz uma súplica a Deus, não tem problema. A adoração é reconhecer que Jesus é Deus, ali da oração sagrada. Intercessão. Intercessão não é só o grupo de oração que tem intercessão. Qualquer pessoa aqui, como Moisés, como Abraão, que foram intercessores, né, são modelos intercessores, se coloca diante de Deus por alguém, está intercedendo. Então tem que dar intercessão, mas qualquer pessoa pode interceder. Aí estou rezando por uma causa, uma pessoa, uma situação, estou colocando lá Santa Missa, né, Deus Jesus no sacrifício por essa situação, estou intercedendo. Ação de graças, né, conhecer tudo bem de Deus. Louvor, gente, não é agradecer. Você pode no louvor agradecer, mas o louvor é o quê? O louvor é reconhecer que Deus é e eu não sou. Então comece sendo obrigado pela igreja, pela salvação, porque sem a salvação não chegaria para o céu. Então louvar é reconhecer que Deus é o meu Deus, meu Salvador, meu Senhor, que é Ele que morre na missa, é Ele que eu comungo. Então o louvor é elevar a Deus no nosso coração e reconhecer que Ele é Deus. Eu posso até colocar um momento de agradecimento no louvor, mas louvor não é sinônimo de agradecer. Tá? Fontes da oração. O que é fonte? Eu vou lá pegar a palavra, né, os sacramentos, a liturgia, o catecismo. Por que virtudes teologais? Virtudes tel é Deus. Virtudes que me levam a um diálogo com Deus. Nós temos as virtudes teologais, que me ajudam a rezar, a aproximar com Deus, e as virtudes morais, né, que vão fazer com que eu tenha uma vida de santidade. Então, teologais está aqui porque tel é Deus, para relacionamento com Deus. A oração eu posso rezar falando, posso rezar na mente. Se eu mentalizar uma oração, estou rezando. Eu estou de repente andando para a rua, estou rezando. Terço, não posso falar em tal lugar, mas eu posso rezar na mente, estou rezando.
Oral, vocal, meditação. O que é meditar? Pegar a palavra, rezar com ela, meditar. Senhor, o que o Senhor está falando comigo? Então, a letra divina, a meditação da palavra. Lê, entende, reza, Deus fala, os dons acontecem, né? Porque os dons a Deus fala com a gente ouvir, dá uma resposta. Aí o negócio vai se apertar agora, vai se apertar o cinto. Quais são as condições para a oração pessoal? Aí requer uma organização. Se você não tem uma organização de oração, agora chegou a hora, momento. E se você tem, você pode melhorar sempre. Tá? Sempre o Espírito Santo ele atualiza, parece um computador, parece um programa. Sempre o Espírito Santo atualiza a nossa oração. Você reza de uma forma, um tempo, e depois ele atualiza alguma coisa ali, tira alguma coisa e coloca outra, mas a palavra nunca pode sair. Ah, eu vou deixar a palavra para rezar tal coisa. Não vem do Espírito, porque a palavra de Deus é uma fonte dos sacramentos. Tanto é que todos os sacramentos, depois nós vamos ver um dia, todo sacramento tem como referência a Bíblia. Então por que eu vou deixar a Bíblia na minha oração pessoal? Então, a minha letra divina, a minha oração com a palavra, nunca vou deixar. Aí eu transformo de oração, vem por acréscimo. Eu não posso deixar o principal e colocar aquilo que não é principal. Se é a mesma coisa, eu falo assim, hoje eu não vou na missa, eu vou rezar um terço no quarteirão, em tal lugar, né? Domingo tem a missa, se eu não vou, eu vou outra coisa. Não, você não pode tocar o que é essencial, o que é por uma coisa que é secundária. Então, a mesma coisa da oração, tá? A palavra é primordial. Eu só rezo com a Bíblia. Maravilha. Não consigo rezar mais nada. Maravilha. Eu consigo rezar mais uma coisa. Beleza. Porque a palavra é o próprio Deus falando a gente. Tá? Então, para que eu tenha uma vida de oração, tem que ter a hora certa. Esse negócio de rezar quando dá, não dá certo. Quando dá, não vai dar. Nossa vida é corrida, todo mundo tem vida corrida, 99%. Lugar adequado, que me ajude a concentrar. Humildade, nós já vimos. Amor. Puxa, tem que rezar um terço. Puxa, tem que pegar a palavra. Gente, sem amor, não vale nada oração. Amor. Eu estou morto, cansado, acordei, vai ser paisado. Mas eu vou rezar porque eu amo a Deus. Não é pregação, é amor. Então, nós vamos chegar nesses estágios aí. Rezar por amor. E o amor é a mais perfeita das orações. E principalmente, perseverança. Você começando um pouquinho, perseverando um pouquinho. Não vai querer tudo, agora eu vou rezar, vou pegar a Bíblia, agora eu vou rezar. Não, comece devagarzinho. Pouquinho, né? E vai. Seja fiel. Agora disso eu não paro mais, agora eu vou fazer mais essa coisa. Então comece devagarzinho, aos poucos, seja fiel. Não vai querer agora rezar tudo, porque você vai parar com tudo. Então comece, eu indico pela letra divina, pela oração com a palavra de Deus. E aí você vai, por tempo que você tem, dando uma oração de qualidade para Deus. E aí com essa oração de qualidade vai mudar a sua vida e você vai começar a perceber que a oração não é uma obrigação, é uma necessidade. E aí você vai querer aumentar esse tempo, querer aumentar essa qualidade, querer aumentar essa quantidade. Vai ser uma necessidade da sua alma. Você não vai ter como falar, hoje não dá. A alma grita, e quando a alma grita, o corpo tem que dar um jeito, não tem como. E quais serão os frutos? Santidade e salvação das almas. Quer mais que isso? Tem como fruto, que a oração caminha para isso, santidade, que é o que Deus pede, serem santos. E a partir de Deus vamos começar a rezar pelas pessoas, pela salvação dos nossos e salvação também das almas. Como posso organizar a vida de oração? Comece com o espiritual, né, um caderninho lá, escrevendo o que Deus falou com você, você resolve aquele dia, o que Deus falou, vai marcando. Porque a Bíblia, você vai perceber depois, tem muitas promessas. Aliás, a Bíblia tem milhares de promessas. E se Deus te fala no seu coração uma promessa, Ele vai cumprir. Então tem as promessas, tem as ordens, faça isso, os princípios eternos que não mudam, não matar. Mas agora pode matar? Não matar, é uma coisa que não muda. Então a palavra vai nos ensinando e vai mudando a nossa mentalidade. A palavra, com o Espírito Santo, muda a nossa forma de pensar. Então nós deixamos de pensar por São Paulo como o mundo e passamos a pensar conforme Deus. Então não é porque a igreja escreveu um documento, mas sim, uma carta de documento, é que eu acredito porque ele escreveu. Não. Sim, eu creio que ele escreveu isso.
mas é o próprio Espírito que faz no meu coração. Então, a partir daí, ninguém tira isso mais do meu coração. Por quê? É a igreja, mas o Espírito Santo está escrevendo isso no meu coração. Então, começa com vida espiritual, rezando. Deus fala? Ele fala. Deus não é tudo não, vai falar, com certeza. E aí só vai rezando, aí com jeitinho você vai pegando o jeito que Deus fala com você. Deus fala de várias formas, mas você vai perceber com o tempo que com você Ele fala mais de um certo jeito. Mas Deus pode falar, vai falar pela palavra, fala pelos acontecimentos, pelas pessoas, pelas situações da vida. Deus fala de várias formas, mas você vai perceber que com o tempo tem um jeitinho especial que Ele fala com você. Sempre tem um jeitinho especial. E principalmente quando você quer uma resposta. Senhor, tem que ter essa resposta aqui. E é daquele jeitinho que Ele vai falar com você. Se não for daquele jeito, daquela hora, é ter que esperar um pouquinho mais. Aí você vai esperando. Vai rezando, vai esperando. Então a tarefa vai ser o quê? A renovação é pegar a Bíblia. Tá? Então você vai lá no YouTube, Renovação Carismática Católica, como começou, 50 anos, aí você vai ver o Padre João falando, alguns padres falando como é que começou. Tá? É bem simplesinho, prazeroso, 5 minutinhos, 10 minutinhos, beleza. Agora, a tarefinha até o próximo mês vai ser com o catecismo. Aí vai ser do número da página, aqui ó, eu escolhi de 2 formas para a gente já gravar isso, tá? Então vai ser da página 657 até 705, página lá embaixo. Ou, que é a mesma coisa, do número 2558 até o 2758. Mas nossa, não é muita coisa. Vai dar menos de 2 páginas por dia. Já contei. Então, vai dar menos de 5 páginas, ó, 657 até 705. Se for 650 a 700, seria 50, certo? Só que não chega nem a 50 páginas, para mais ou menos 30 dias. Então dá menos de 2 páginas por dia. É claro que você pode ler um pouco mais, um pouco menos, né? Mas só para ter uma ideia que não é muita coisa. Agora o que não dá certo? Eu esqueço. Aí faltando uma semana para o próximo encontro nosso, aí tem catecismo, esqueci de comprar. Aí vai ser corrido, você não vai correndo aprender alguma coisa. Então é o que? Pouquinho, pegando gosto, meditando, aprendendo, tá? Pouquinho por dia. Nós estamos começando uma caminhada hoje. Começando. E aí nós vamos partilhar aqui nos grupinhos hoje essa pergunta aqui, ó. A minha vida de oração. Eu tenho, não tenho, como é que eu posso organizar? Vamos fazer uma partilha dos 15 minutinhos. Aí se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, aí depois vamos encerrar, tá? Então hoje foi um pouquinho menos de informação, pela apresentação e tudo mais, né? Mas depois na próxima já chega no tema, aí tem mais tempo para o tema, tá? Mas vão perceber que no catecismo, esses tópicos aqui, ó, tudo catecismo, tá? Tudo está aqui, ó. De oração pessoal, formas, fontes, tudo aqui no catecismo, nesses números aí que eu coloquei para a gente chegar até o próximo ponto, tá? Ele vai até o Pai Nosso. Se o Pai Nosso acabou. Aí o Pai Nosso é para outra vez. Agora vamos fazer um grupinho de partilha. Aí eu vou seguir os grupinhos, tá? Essa folhinha aqui. Aí é só nome, nascimento e número do celular. Tá? Só isso. Coisa simples, cadastro certinho.